Se você já ouviu falar nessa técnica de Eisenhower, ou mesmo que você nunca tenha ouvido falar, hoje eu vou te mostrar na prática, de uma forma mais simples e mais aplicável, como você pode usar essa ferramenta ao seu favor para aumentar a sua produtividade. Para ser produtivo, é preciso priorizar. É colocando em prática que você vai aprendendo, que você vai desenvolvendo essa habilidade da produtividade. A matriz de Eisenhower também é conhecida como matriz de decisão Eisenhower, caixa Eisenhower ou matriz urgente importante. Talvez você tenha ouvido de alguma dessas formas. E um fato interessante foi que quem criou essa técnica foi Dwight Eisenhower, que foi o 34º presidente dos Estados Unidos, nos anos de 1953 a 1961. Mas antes de ser presidente, ele comandou o exército americano. E foi essa exata ferramenta que o ajudou a priorizar e lidar com questões de alto risco durante o seu comando do exército e depois também como comandante supremo das forças da OTAN e por fim como presidente dos Estados Unidos. Eisenhower teve toda essa trajetória e ele fez bastante uso dessa ferramenta, então ela realmente é útil e muito importante. Depois de muitos anos, ela foi novamente mais divulgada por Stephen Covey no seu livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que eu gosto muito desse livro, eu até recomendo para vocês lerem, onde o Covey fala bastante sobre essa questão da priorização como uma ferramenta de alguém que quer ser muito eficaz. E o que eu quero frisar aqui nessa aula é que essa ferramenta tem um enorme poder para te ajudar a vencer as suas batalhas, para priorizar aquilo que realmente é importante na sua vida e assim alcançar os seus objetivos. Mas assim, falando do desenvolvimento dessa ferramenta e de toda essa história, parece que é algo complicado, mas não, ela é uma ferramenta bastante simples e é exatamente como eu vou mostrar aqui na tela para vocês. Você vai primeiro desenhar um quadrado ou um retângulo, não se preocupa que eu já vou deixar essa ferramenta prontinha aqui embaixo para vocês baixarem. Aí você vai dividir ele ao meio, na horizontal e ao meio também na vertical. E vai deixar esses 4 quadrados para escrever suas tarefas. Nas colunas são as ordens de urgências. Na primeira coluna são todas as tarefas que são urgentes. Já na segunda coluna são as tarefas não urgentes. Já as linhas são as ordens de importância. Na primeira linha, a de baixo, são as tarefas que não são importantes. E a segunda linha, essa de cima, são as tarefas importantes. Ficando assim, você vai escrever no quadrante 1 as tarefas que são urgentes e importantes. Já no quadrante 2, você vai escrever as tarefas importantes, mas que não são urgentes. Já no quadrante 3, você vai escrever as tarefas não importantes, mas que são também urgentes. E no quadrante 4, as tarefas que não são nem importantes e nem urgentes. Compreendeu essa matriz? Como que você vai classificar todas as tarefas dentro dela? Agora vamos aos pontos importantes. Tudo que estiver no quadrante 1 exige imediatamente a sua ação, porque é tanto importante quanto urgente. Essas tarefas aqui são as que você precisa fazer, zerar elas, não deixar nenhuma para depois. Mas o melhor é não deixar que as tarefas cheguem a esse ponto. Como assim? Vamos para as tarefas do quadrante 2. As tarefas do quadrante 2 exigem a sua atenção, porque elas são tarefas que são muito importantes, mas não são urgentes. Ainda não são urgentes. Por isso, o ideal é que você programe a gente para fazer essas tarefas aqui. Eu aconselho que você dê muita prioridade para o quadrante 2, assim como o Stephen Covey também explica lá no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, para você focar bastante no quadrante 2, porque senão o quadrante 2 logo as tarefas que estão nele vão passar para o quadrante 1,
porque se elas ainda não são urgentes, é porque você ainda tem prazo, tempo para fazer. Mas se você deixar de fazer, não cuidar logo delas, elas vão acabar virando tarefas urgentes. E aqui no quadrante 1 é onde você tem que ficar apagando fogo o tempo todo. Então, por isso, dê muita atenção ao quadrante 2. Agora, quanto às tarefas do quadrante 3, que são as tarefas que não são importantes, mas são urgentes, essas aqui, o ideal é que você procure delegar. Elas são tarefas que exigem uma atenção imediata porque são urgentes, mas elas são coisas que não têm tanta importância assim. Por isso, não é necessário que você mesmo execute essa tarefa. Claro, nós estamos falando aqui se você tem condições de delegar. Se existem outras pessoas que sejam na sua equipe, às quais você possa delegar essas tarefas, ou mesmo outra forma de você delegar, que é você terceirizar esse serviço, pagando para outras pessoas fazerem. Geralmente, as tarefas que estão no quadrante 3 são aquelas que são mais operacionais, como, por exemplo, lavar a louça ou cortar a grama. São coisas que acabam por acumular ou ficar urgente, mas não são coisas tão importantes assim. Vou trazer aqui para as questões de escritório também, para quem trabalha com escritório. Mandar e-mails. Essas tarefas podem ser delegadas, outras pessoas podem fazer, não necessariamente você. E agora, quanto às tarefas do quadrante 4, elas não são importantes e também elas não são urgentes. O que fazer com essas tarefas? Eliminar. Você não precisa ter essas tarefas ocupando a prioridade do seu tempo. Quando você preencher a matriz Eisenhower, dá uma olhada nessas tarefas que ficaram no quadrante 4. Se é que teve, se tiver, então dá uma olhada, você consegue viver sem essas tarefas? Eu acredito que sim. Lembra do seu motivo, do seu porquê que nós falamos na aula anterior? Elas vão te ajudar a chegar mais perto do seu objetivo? Não, né? Então, não vale a pena você perder o seu tempo com tarefas que são irrelevantes para a sua rotina, para o seu objetivo. Vou dar alguns exemplos dessas tarefas. Ficar olhando o TikTok, ficar olhando o Reels do Instagram, ficar girando o feed do Instagram. Tudo isso são tarefas que apenas consomem o seu tempo. Se você não trabalha com essas áreas, elas são desnecessárias para a sua vida. Essas tarefas do quadrante 4 são as distrações. Eu sei, você pode dizer assim, mas aí às vezes eu quero só me distrair um pouco mesmo. Ok, então reserva muito pouquinho tempo para essas tarefas aqui. Se for como um entretenimento, tudo bem, mas tem que ser o mínimo possível. Outro exemplo de tarefas desse quadrante que muitas vezes é ignorada são os favores. Quando você ocupa o seu tempo para fazer coisas para outras pessoas, que na verdade são tarefas que não são urgentes para você, não são importantes para você, mas você está ocupando o seu tempo só mesmo para agradar alguém que pediu esse favor para você. E as palavras-chave aqui são: priorize o que é importante antes de ficar urgente. E a tarefa dessa aula é você baixar a ferramenta que eu deixei aqui, preencher cada quadrante com as tarefas de acordo com a ordem de urgência e importância, como eu expliquei. Analisar quais são as tarefas do quadrante 2 para você dar bastante atenção para ele e saber que geralmente as tarefas do quadrante 2 são aquelas que vão fazer você evoluir mais na sua vida e te levar para mais perto dos seus objetivos. E também dá uma analisada nas tarefas do quadrante 4 que você pode eliminar, do quadrante 3 que você pode delegar de alguma forma. E do quadrante 1 não tem muito o que fazer, é fazer o quanto antes as tarefas do quadrante 1. Essa matriz eu aconselho que você preencha ela pelo menos uma vez por semana, para você saber como que está as tarefas da sua semana, qual é a importância, a priorização da sua semana. Você pode preencher num sábado ou no domingo mesmo,
Ou, se você não fizer toda semana, porque não é algo obrigatório, todas as técnicas aqui é para você adaptar de acordo com a sua necessidade, com a sua realidade. Você pode também fazer quando você se sentir muito sobrecarregado de tarefas para você fazer essa priorização. E eu te vejo na próxima aula.